Olá! Como vão? Venho trazer o segundo capítulo de Date a Brasília. E se um brasileiro reencarnasse no universo de Date Alive? Intitulado como Uma amizade que vai além do tempo. Como sei que o vídeo é longo, não vou enrolar. Então comecemos. Maldito despertador de merda. Se você não fosse incompetente, eu não precisaria lhe despertar. Agora se levante, pois às 8h30 você tem que estar no colégio. Bem, você poderia ao menos pôr algum som de anime por estilo. E você acordaria se eu fizesse algo do estilo? Sabe? Às vezes eu odeio quando você está com absoluta razão. Falava Shenling para em seguida se levantar e se preparar para mais um dia. O mesmo parava em frente ao armário e ficava olhando para algumas roupas. Por que você está olhando suas roupas? Não é claro. Estou escolhendo a qual roupa irei usar para ir à escola. Mas, se você vai para a escola, você não deveria usar a roupa escolar. Bem, talvez você tenha razão. Alguns momentos depois, Shenling andava pelos corredores da escola enquanto buscava sua sala. Entretanto, quando estava quase chegando, ele notava algo bem fora do comum. Ei, Tsuka-kun. O que você queria falar comigo? Após ouvir isso, Shenling olhava na direção de onde ouvia aquela voz e notava que era Tamai-chan. E aparentemente, estava conversando com seu antigo vizinho, Shigutsuka. Ei, você não vai entrar na sala? Vou esperar um pouco. Quero ver como o virgão antissocial de Shido vai reagir ao conversar com uma mulher. Falava Shenling com o maior sorriso de filha da puta que poderia existir na face da terra. Professora, a roupa que você está usando é muito bonita. Seus cabelos, seus óculos, esses sapatos, essas meias e esse diário de passe também. E acima de tudo, Ei, Tsuka-kun. falava Tamai-chan confusa por onde essa conversa estava indo. Eu sabia que ele iria se sair ruim, mas não fazia ideia que seria tanto. Bem, aparentemente chegou a hora do herói salvar o dia. Olá, Tamai-chan. Como vai? De qualquer forma, eu tenho que lhe dizer algo muito importante para nosso futuro. Falava Shenling com a cara mais seria que conseguia fazer naquele momento patético. Olá, Shenling. Mas o que quer dizer com nosso futuro? Não é óbvio? Professora, faz menos de uma semana que eu estou nessa escola. Eu poderia muito bem me aproveitar do dinheiro que tenho para nunca estudar. Mas existe um motivo para que eu esteja aqui. Um motivo? Exato. E esse motivo é você. Ei, não deveria fazer esse tipo de piada. Daqui Não uma acha hora que com foi longe certeza demais? Você não vai querer alguém da De amizade. fato. Não sei se Falava alguém vai Shenling passar pensando por um melhor no que momento havia tão dito. bonito. Shenling agarrava a mão de Shido e o levava longe da professora. Ei, por que fez aquilo? Perguntava Shido sem entender aquele teatro que seu colega fez. Bem, eu apenas falei tudo aquilo porque eu sabia que você é horrível em flertar com alguma garota. Além do mais, depois que ela sair do transe com certeza vai esquecer o que eu disse. Talvez seja porque aqui no Japão vocês são totalmente antissociais. E não estão acostumados quando alguém os recebe com um pouco de afeto. De qualquer forma, temos que ir a classes, pois elas começam em alguns minutos. Dizia Shenling enquanto se preparava para sair. Ei, você poderia me ajudar com isso? Falava Shido. E em o que exatamente eu deveria ajudar? Perguntava Shenling sem entender aonde seu antigo vizinho queria ir com essa conversação. Bem, é que não sou bom com as garotas. Falava Shido parecendo forçar o que estava falando. Era como se ele estivesse repetindo a frase de alguma pessoa. Shenling suspirava e dizia: que tal fazermos uma aposta? Aonde Shido ficava sem entender o dito. Como assim aposta? Perguntava o mesmo com medo. Vamos fazer o seguinte. Se você conseguir acertar uma charada, eu te ajudo com esse problema. Não só isso, como eu vou te passar a cola de todas as atividades pelo resto do ano. Mas, se você perder, você será meu cunhado a partir de amanhã. Está bem? Perguntava Shenling sorrindo. Bem, não vejo problema quanto a essa proposta. Respondia Shido sem preocupações. doze segundos depois, Você tem dor no ouvido? Perguntava Shenling ao ver como Shido botava a mão esquerda em seu ouvido. Exato. Eu apenas acabei ficando com dor por um momento. Mas de qualquer forma, qual é a charada? Perguntava Shido enquanto a dor no ouvido apenas aumentava. Está bem. Lá vem a charada. O que é o que é? É algo que se pode ser visto mas nunca foi visto. Se conseguir acertar essa charada, se considere ganho. Algo que se pode ser visto mas nunca foi visto. Isso é confuso. Dizia Shido. Poderia ser o futuro. O vento. Deus.
Tem muitas coisas que se podem ser vistas mas nunca foram vistas. Falava Shido tentando achar uma resposta aceitável. Continue procurando. Mas se tentar chutar, você não vai conseguir achar a resposta. Bem, nos vemos na próxima vez, amigo. Só espero que nessa próxima vez não seja vestido de terno ou algo do estilo. Falava Shenlen enquanto saia do local, deixando um Shido com uma tremenda dor de orelha que o fazia cair no chão. 2 horas depois. Glória a Deus. Finalmente chegou o recreio. Já não aguentava mais responder tudo corretamente. E além do mais, você conseguiu pensar na resposta? Dizia Shenlen enquanto mudava seu olhar para Shido. Não me vem nada em mente. Respondia Shido cabisbaixo. Vamos lá, Shido. Não fique cabisbaixo. Com certeza você vai conseguir achar a resposta para esse quebra-cabeça. Falava Shenlen com um sorriso que ao mesmo tempo que passava alegria também demonstrava ironia. Bem, vou pegar o lanche e dar uma passada na biblioteca. Então sabe aonde me procurar por qualquer coisa que aconteça. Falava Shenlen enquanto saia do local. O que você tinha em mente em aceitar uma aposta dessas? Me desculpe, Kotori. É que na hora da aposta ele simplesmente nivelou o jogo. Falava Shido fingindo estar preocupado. Presidenta, tenho boas notícias para você. Falava um homem ruivo com a estatura de um adulto. Boa. Conseguiu achar a resposta? Para ser sincero, não. Então qual é a notícia boa? Bem, eu consegui achar uns vestidos de noiva bem extravagantes para minha comandante. Ei, não precisa ficar tão irritada. Eu e Shenlen agendamos o casamento para daqui 2 anos, quando você tiver 16. Além do mais, ele é super bonito. E daí? Uma mulher não tem seu coração conquistado apenas por coisas superficiais. E você deveria saber disso, reina. Ele é rico. Sabe? Pensando melhor, acho uma boa ideia o casamento. Merda. Acabei me engasgando. Como você acha que Itsuka Shido vai com a charada? Não sei. E pessoalmente eu não me importo. Não é como se eu estivesse interessado em Kotori ou algo do estilo. Então por que fez tanto teatro sobre? É bem simples. Por alguma razão que eu não sei, Shido estava levando um transmissor no ouvido. Então achei engraçado que se caso Kotori estivesse ouvindo, ela acabasse se assustando. Talvez ele também tenha notado que eu estava brincando e só decidiu entrar na brincadeira. Isso me lembra os velhos tempos, quando Shenlen e Shido gostavam de pregar peças na vizinhança. É confuso imaginar que mesmo não sendo minhas memórias, eu fico tão apegado a elas. Hoje à tarde eu poderia visitá-los. Imagino que Shido e Kotori não devem receber visitas em casa faz um longo tempo. Para ser mais específico, diria que não recebem visitas faz 6 anos atrás. Entendo. Mas falando em velhos tempos, cale-se. Eu não quero lembrar desse momento. Um momento. Porque está tudo ficando em branco. Não me diga que é um flashback. E Jarvis. Olha aquele cavalo. É tão bonito. Com certeza se eu fosse para a escola em cima dele eu me tornaria muito popular. Mestre. Eu não acho que seja uma boa ideia. Vamos lá. O que poderia dar errado? Falava Shenlen contente. Jarvis apenas notava como seu mestre tentava montar naquele cavalo. Entretanto o mesmo caía no chão de forma idiota. Bem, talvez isso não faça meu estilo. Não me diga! Jarvis. Me desculpe. É só que não se desculpe, idiota. Isso não importa mais. Mas é estranho que não haja ninguém na escola. Será que acabei dormindo e soltaram mais cedo? Dizia Shenlen ao usar sua visão raio-x. Companheiro, talvez possa ser o fenômeno desse mundo. Fenômeno. Exato. Se chama terremoto espacial. Na primeira vez que isso aconteceu tirou a vida de mais de 300 milhões de vidas. Imaginava que fosse algo pior. Quase que você me mata do susto, Jarvis. Que caralhos? Você disse 300 milhões de pessoas. E só agora você me veio falar dessa merda. Por acaso você quer me matar? Não fique tão furioso comigo. Os terremotos espaciais desde então ficam cada vez mais fracos. Você só acabaria morrendo se caísse em cima da escola. Mas sejamos sinceros.
Quais seriam as chances de algo do tipo acontecer? Creio que você tem razão. Quais seriam as chances de eu ser tão azarado? Nosso protagonista ficava em um local escuro. O mesmo não conseguia respirar. Não conseguia ouvir. A única coisa que seus sentidos lhe mostravam era um infinito vazio. Não sentia medo de tudo isso. Havia sido morto. Shen sentia como de repente uma mão tocava em seu corpo. Não era só uma. Como dezenas. Centenas. Milhares ou até mesmo milhões de pessoas tentavam tocar em seu corpo. Seria um inferno? Mas mesmo se fosse, não conseguia sentir medo. Era impossível mesmo entender o que estavam lhe dizendo. Mas soava como um pedido de ajuda. Desperte agora. 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 Desperte agora, companheiro. Desperte agora. Essa voz é de Jarvis, dizia Shen em seus pensamentos. Uma luz enorme aparecia e de repente estava de volta aos corredores da escola. Estava tudo uma bagunça. A cadeira e vários destroços ficavam jogados pelo chão. E como estava tudo tão amarelo, era de se imaginar que ficou desmaiado por um longo tempo. O mesmo começava a se levantar. Apenas para notar que mal conseguia se levantar. Alguns machucados se espalhavam pelo seu corpo. Mas não eram tão graves ao ponto de matá-lo. Tivemos a sorte de não ser literalmente em cima da escola. Aparentemente aconteceu do lado. Mas pensa por um lado. Pelo menos não machucou seu rosto. Talvez esteja certo quanto a isso. Mas eu podia jurar que havia morrido algo do estilo. Talvez o terremoto espacial tenha passado. Mas é estranho. Pois com minha visão de raio-x consigo identificar que tem duas pessoas no último andar. Além do mais, tem algumas pessoas afora da escola. E pelo formato aparentam serem todas garotas. Companheiro, você acha que seria bom ir vê-los? Imagino que sim. Talvez possa ser que necessitem de ajuda ou algo do estilo. Pensando por esse lado soa bem racional. Mas o que estamos esperando? Nada. É só que entre uma das duas pessoas no último andar, tem como se fosse um cristal ou algo do estilo. Bem, de qualquer forma, eu vou revisar isso depois. Ei, você ouviu isso? Pareciam ser tiros. Eu não estou mais no Rio de Janeiro para ouvir isso diariamente. Shen ouvia como se fosse passos em cima dele. E usando sua visão raio-x, o mesmo notava como a pessoa com um cristal estranho no corpo começava a mudar de local. E ao chegar mais perto, sua visão começava a identificar o que parecia ser uma espada. Por mais que a mesma não tinha um nome. O teto que separava dele daquela pessoa simplesmente explodia como se nada. Shen apenas via como uma poeira caía do último andar. E de forma repentina algo se colidia com o chão. A primeira coisa que ele conseguia ver era o que aparentava ser um vestido de noiva roxo. Entretanto aparentava ser revestido por algum material a qual Jarvis não conseguia identificar. Quando se era possível ver melhor, Shen notava que era uma garota. Uma garota de cabelos violetas. A qual usando uma armadura que parecia um vestido empunhava uma espada enorme. O quão forte era aquela garota para suportar carregar algo do tipo? Bem, pelo menos daqui não poderão me atacar. De repente, aquela garota de forma repentina olhava para trás. Apenas para se deparar com um corredor vazio. Que estranho. Poderia jurar que tinha alguém me observando. Dizia aquela garota. Todavia o que ela não sabia era que Shen havia entrado de último momento na sala de aula ao lado. Não era um maior especialista em situações como essa. Entretanto não pagaria para ver o que aconteceria se aquela garota armada o visse. Até que de repente, ouvia o mesmo som de algo ser destruído. Shen usava sua visão raio-x. E notava que a segunda pessoa que havia visto estava de frente com a garota estranha. Todavia, agora que estava mais perto conseguia identificar quem ele era. Shigutsuka.
Era seu colega de classes que estava atrás dessa parede. É você de novo? Por acaso, quer morrer? Eu já disse que não vou te rejeitar. Não vai me rejeitar? Diga isso para suas amigas lá fora. Dizia aquela garota para começar a carregar uma bola estranha. Elas não são minhas amigas. Como eu deveria lhe chamar mesmo? Por acaso? Você tem um nome? Dizia Shido um pouco nervoso. Eu não tenho um nome. Mas por você ser o primeiro a tentar conversar comigo, eu vou deixar que pense em um para mim. Já sei. Tome. Definitivamente ele quer morrer. Pensava Shenling com tamanha vergonha. Eu já estou cansado de você. Agora morra, humano. Aquela garota empunhando sua espada lançava um golpe em direção de Shido, a qual via lentamente como a morte lhe acercava. Conseguia ver todas as suas memórias. Até mesmo uma em peculiar. Shido, você deveria sair para brincar no parque. Leva sua irmã menor para ir junto com você. Falava um homem a qual Shido reconhecia como seu pai adotivo. Seu nome era Tatsuo Itsuka. Uma porta se abria, deixando-se ver um garoto de cabelos azuis que aparentava ter entre 9 a 10 anos de idade. O mesmo havia sido abandonado por seus pais. E por essa razão ele sentia que a sua vida não tinha mais sentido. Seus pais sempre compravam alguma coisa para o mesmo ficar contente. Mas o sentimento de ser excluído até mesmo pelos seus próprios pais era algo que incrementava a cada segundo. Tinha medo se isso acontecesse de novo com sua nova família. Simplesmente o abandonasse como seus pais biológicos fizeram com ele. Após alguns minutos, se podia ver como Kotori e Shido saíam de casa para ir ao parque. Kotori notava a presença de algumas crianças. A mesma puxava a mão de seu irmão maior. Ele nem sequer saía do lugar a qual estava. Ei, você não vai vir? Perguntava a mesma sem saber a razão de seu irmão não querer brincar com os demais. Vai na frente. Depois de um tempo eu vou brincar com vocês. Dizia Shido fingindo um sorriso. Minuto após minuto Shido não saía do banco a qual estava. Um Shido adolescente olhava de longe o seu eu do passado. O quão era desolado. O quanto se sentia abandonado pelo mundo. O mesmo dava as costas para aquela memória e decidia caminhar para o vazio. Havia desistido de viver. E só aceitar o golpe que vinha em sua direção sem hesitar. Olá. Você me parece triste. Por que você não vai brincar com os outros? Após ouvir isso, Shido se virava. E notava que quem havia falado isso era um garoto de cabelos azuis, a qual levava um kimono branco como roupa. Aparentava ser alguém de família chinesa. É que sou adotado. Respondia um Shido criança cabisbaixo. O garoto chinês ficava parado pensando por um momento e falava. Não sei do porquê isso deveria evitar de você brincar com os outros. Que tal se eu te levo para brincar? Ao dizer isso, o garoto agarrava Shido pela mão e o puxava para ir em direção aos outros. Ei, eu não quero brincar. Falava Shido enquanto tentava se soltar do agarre. E daí? Somos amigos a partir de hoje. E amigos apoiam um ao outro quando estão com dificuldade. Ops. Me desculpe. Eu acabei esquecendo de me apresentar. O meu nome é Shenling e sou novo por aqui. Não espere muita coisa vindo de mim. Eu não costumo ser bom em muita coisa que faço, então pegue e leve comigo, está bem? Shido com seus olhos travados. Percebia que acabou desmaiando por alguns segundos. Sentia o cheiro de sangue no ar. Ele tinha certeza que Kotori estava tentando se comunicar com ele. Mas o mesmo não a ouvia. Shido saia de seu trance para logo se levantar. Ele olhava para o próprio corpo, mas estava sem nenhum arranhão. Ei, você está bem? Falava uma voz a qual Shido reconhecia. Era de Shenling. Havia o salvo daquele ataque. Shido corria até ele e segurava seu braço. Você se machucou, Shenling? Perguntava Shido sem entender o que havia passado do todo. Aparentemente a espírito havia fugido de onde estavam. E agora não precisavam mais se preocupar. Temos que sair daqui o mais rápido possível. Se levante agora. Gritava Shido para logo começar a puxar o corpo de Shenling. Vendo que o mesmo tinha dificuldades para se levantar, Shido decidia o carregar. Até que de repente,
O mesmo parava e a soluços perto de chorar ele dizia: Shenlong, eu sei qual é a resposta da charada. Algo que se pôde ver, mas nunca foi visto. Você estava se referindo à nossa amizade. Todos nós sabemos que ela existe, mas não conseguimos ver ela. Sangue. E mais sangue. Era tudo o que caía sobre suas vestimentas. É uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto. Mas não se preocupe. Você vai se reunir com seu amigo em breve. Dizia a garota de cabelos roxos, começando a preparar mais um ataque. Até que de repente, a mesma sentia como seu corpo ficava frio. Uma dor passava pelo seu peito. A mesma olhava para baixo e notava que uma espada a estava atravessando. Maldito espírito. Eu vou matar todos vocês. Dizia uma garota. Para logo em seguida sentir como aquela espada saia de seu peito. A mesma caía no chão pela dor. Tentava se arrastar, mas não conseguia. Novamente aquela espada atravessava multiplamente. Só que dessa vez era em suas duas mãos, fazendo que a mesma gritasse de dor pelo acontecido. Shido virava seu rosto e percebia de que quem estava fazendo isso não era ninguém mais menos do que Origami. A mesma sentia como se algo a estivesse detendo de continuar a apunhalar aquela maldita espírito. Ao olhar suas duas mãos, ela notava de que quem fazia isso era Shido. Assim que você vai me deter de me vingar. Você é realmente um... Não terminava de falar, pois a mesma sentia como suas duas mãos eram empurradas abaixo. O coração da espírito era perfurado pelas mãos daqueles dois humanos, dando um fim à sua triste vida. Após bastante tempo, muitos espíritos acabariam morrendo, sem ter alguém para salvá-las. O mundo de pouco em pouco foi se tornando o que era antes. Mas é óbvio que alguns espíritos jamais sumiriam daquele mundo. E pensar que uma vida no lugar errado e na hora errada seria capaz de dar um final tão trágico a esse mundo. Mas, e se as coisas tivessem ocorrido de uma forma diferente? Maldito despertador de merda. Se você não fosse incompetente, eu não precisaria lhe despertar. Agora se levante, pois às 8h30 você tem que estar no colégio. Que estranho. Por que você não reclamou comigo sobre isso? Nada. É só que eu me lembro de ter tido um sonho muito estranho. Mas não lembro sobre o que era exatamente. Se quiser eu posso fazer uma compra online de remédio para Alzheimer. Você e suas piadinhas de máquina sem graça. Em sério, eu tentei me esforçar muito para chegar nesse nível. Se essa foi a tentativa, eu não quero nem imaginar se você não tentasse.